Você sabe realmente se existe diferença entre a adoração do Antigo Testamento com a adoração do Novo Testamento? Será que ambas eram iguais ou diferentes? Será que uma era melhor e maior do que a outra? Essas e outras questões serão respondidas nesta videoaula, então não percam! A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos baseado na carta aos Hebreus. E hoje chegamos no capítulo de número 9. E o capítulo de número 9 tem como título Contrastes na adoração da antiga e da nova aliança. E a leitura bíblica em classe se encontra no capítulo 9, do verso 1 ao verso 5, depois pula para o verso 14, 15, depois do 22 ao 28. O meu conselho é que você faça toda a leitura do capítulo 9 para que possamos ter uma melhor compreensão do capítulo como um todo. Então hoje estaremos estudando sobre o contraste na adoração. Será que existia realmente uma diferença entre a adoração do antigo pacto com a adoração do novo pacto? O capítulo 9 vai trabalhar justamente isso. Mas eu quero deixar muito bem claro aqui na minha introdução, porque quando eu vi esse tema, eu confesso que eu criei um pânico dentro de mim. Por quê? Porque ele pode ter interpretações erradas. Quando eu li isso, tá, eu entendi que a minha adoração dos crentes, tá, em relação aos crentes do Antigo Testamento era diferente. E eu quero deixar muito bem claro que o capítulo 9, ele não fala da adoração entre os crentes. Aqui não há uma comparação de como Davi, como os crentes anônimos adoravam. Não, a temática não é essa. Eles não fazem comparação como uma época adorava e como a época da graça adorava. Não há esse contraste entre a adoração dos fiéis. O que existe aqui é um contraste, sim, entre o serviço prestado, entre aquilo que nós chamamos de culto prestado a Deus, tá? Mas quem que prestava esse culto? Aqui que está o foco. Aqui está a figura dos sacerdotes e do sumo sacerdote como a figura de Cristo. Então ele pega esses dois personagens que do Antigo Testamento centralizava-se nos sacerdotes, tá? E no Novo Testamento iria centralizar na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o capítulo 9 não fala de uma diferença entre como eu adoro e como eles adoravam. Por exemplo, Abraão, Isaac, Jacó e tantos outros milhares de cristãos do Antigo Testamento. Não tem essa ideia, tá bom? Não tem essa ideia. Tópico primeiro. Queridos, eu vou deixar aqui em cima um link de um vídeo que eu fiz, porque esses dias, olha que interessante, uma pessoa me mandou uma mensagem e falando: pastor, eu estou enviando meus vídeos, os seus vídeos para um grupo de obreiros, de irmãos, e um grupo de pessoas me disseram: você está seguindo realmente esse pastor? Sim, eu acompanho os ensinamentos dele. Não segue ele, porque ele é um maçom. Então eu vou deixar um link aqui em cima, um vídeo, você vai assistir a minha declaração se eu sou maçom realmente e por que eu sou ou não sou um maçom, ok? Não perca e assista e divulga esse vídeo, que eu tenho certeza que vai servir para o esclarecimento de muitas e muitas pessoas. Tópico primeiro: o culto e seus elementos na antiga aliança. Tópico primeiro: o culto e os seus utensílios. Queridos, aqui seria interessante você levar algum material impresso,
tá, para a sua classe de como era a distribuição dos utensílios dentro do tabernáculo. Preste atenção no que eu vou dizer. Essa aula não tem o objetivo de pormenorizar os utensílios. Não, aqui é um contraste do serviço prestado dos sacerdotes com o serviço prestado de Cristo. Mas eu vou deixar no meu blog, no meu blog, que é fabiosegantin.blogspot.com.br. Eu vou deixar um material, uns slides, algumas figuras, tá, de como que era a distribuição destes utensílios. Você pega, faz o download ou copia, imprime e leva para a sua classe, tá bom? Só para eles terem uma pequena noção, porque a ideia aqui não é pormenorizar, não é desgastar, vamos dizer assim, a finalidade de cada utensílio. O que eu quero que você entenda é o seguinte: imagine o quintal da sua casa. O quintal geralmente da nossa casa ele é descoberto, ok? E a nossa casa ela é coberta. Então vamos imaginar a tua casa. A tua casa não tem cômodo algum, ela está aberta, tá? É um quadrado, é um retângulo a sua casa, e nós vamos dividir a sua casa ao meio, ok? Dividir ela ao meio. Quando você entra, tá, pela porta principal da sua casa, que só tem uma entrada, esse lugar nós chamamos de lugar santo. Dentro deste lugar, quando você entrava, você via à sua esquerda uma menorá, aquilo que os irmãos chamam de candelabro, que é aquelas 7 hastes, né? Aqui tem aqui e são 7 hastes. Aquilo ali é uma menorá, aquilo ali é um candelabro, tá? Que ficava do lado esquerdo. Do lado direito tinha uma mesa de acácia, e nessa mesa tinha 12 pães, 6 pães de cada lado, que tinha que ser trocado todos os sábados. Trocavam esses pães. Aí você entrou, tem esse primeiro cômodo. Para você entrar no segundo cômodo tinha uma cortina, ok? Tinha uma primeira cortina, agora tinha a segunda cortina. Lá dentro ficava o que? A Arca da Aliança, tá? Ficava uma arca, que era um quadrado, tá? Ficava uma arca, tipo um baú, tinha uma tampa em cima deste baú. Em cima dessa tampa tinha 2 querubins, e quando você abria essa tampa tinha um vaso de ouro. Dentro desse vaso de ouro continha 3 elementos. Quais eram eles? O maná, tá, que o povo que usufruiu no deserto, a vara de Arão e as 2 tábuas da segunda tábua que Deus entregou para Moisés. Então tinha esses 3 elementos. Isso daqui é só para você ter uma ideia de como funcionava o serviço no Antigo Testamento, tá bom? Eu não quero entrar nos pormenores, porque esse não é o objetivo. O objetivo é simplesmente informar. Por quê? Porque o tópico primeiro e o ponto primeiro é um papo de judeu para judeu. O judeu já tinha isso fresco na cabeça dele, tá? Já tinha fresco. Ele sabia detalhadamente como que era a distribuição dentro da tenda, dentro do tabernáculo. O ponto 2 vai trabalhar a seguinte ideia: o culto, seus oficiantes e a liturgia. Aqui, a nossa revista, ela dá uma pequena significados a esses elementos. Existem várias possibilidades para fazer a interpretação do que significa cada elemento. O que eu vou fazer aqui é algo diferente da lição, porque se eu falasse que estava na lição, não teria graça. Você leria e estava resolvido, tá bom? Por exemplo, a menorá ou candelabro de 7 pontas, que na ponta dele colocava-se azeite e colocava fogo para acender, ele tem várias ideias. Uma das ideias, que essa menorá, ela significa a palavra de Deus anunciada, trazendo luz à igreja.
Perceba uma coisa, essa menorá, ela é a palavra do Eterno, a palavra de Deus anunciada. E quando ela é anunciada, ela produz vida, ela produz luz para quem? Para a própria igreja, para o próprio povo de Deus. Esse é um dos significados da menorá. Também ele traz a ideia das comunidades vivendo em comunhão. Lembra das 7 cartas que foi enviado às igrejas da Ásia? E que João teve uma visão de que o Eterno, de que Jesus andava no meio desse candelabro, dava a ideia do quê? Dava a ideia da unidade dentro de uma pluralidade, ou seja, a igreja está espalhada, a igreja invisível, ela está espalhada pelo mundo inteiro, mas pela presença de Deus e pela palavra de Deus, ela se torna um só corpo. E ela serve para quê? Para também trazer luz ao mundo que está em escuridão, tá bom? Depois nós temos a mesa com os 12 pães. Uma ideia muito interessante, pouco falada e explorada, é que esses 12 pães, nós sabemos que representa as 12 tribos de Israel. Mas ele traz a ideia do alimento fornecido pela palavra de Deus através dos seus arautos. Olha que interessante. Os 12 pães, ele tem a ideia de um alimento que é fornecido pela palavra de Deus através, por intermédio de quem? Dos seus arautos, dos seus pregadores. Então, quando nós pregamos, ensinando a palavra do Eterno, a palavra de Deus, está justamente focando isso. Tá? Está justamente trazendo a ideia dos 12 pães em cima daquela mesa, ou seja, trazendo alimento, providência para a vida da igreja, tá bom? Depois nós temos o elemento da arca. A arca, ela tem algo muito interessante, porque a arca ela era feita do quê? A essência dela era da madeira de acácia. E ela era coberta depois de ouro. Olha que interessante, em cima dela tinha 2 querubins totalmente de ouro. Sabe o que isso significa? Uma das possibilidades de interpretação é que o divino se relaciona com o terreno. A acácia fala de algo terreno, a acácia fala algo do mundo, a acácia fala desse momento. O ouro fala da realeza, o ouro fala da suntuosidade, ou seja, o divino se relacionando com o terreno, o eterno Deus se relacionando com a sua criatura. Isso é fantástico, porque Deus se revelava dentro, através da arca, ou seja, ali onde estava a arca se manifestava a glória do Eterno. Isso é fantástico, tá? Isso é fantástico. Vamos agora para o tópico número 2. A eficácia do culto da nova aliança. Ponto 1. Uma redenção eterna. Queridos, no tópico 2 e no ponto 1 vai trazer a ideia, vai trazer assim, ó, uma redenção eterna. Então perceba que do tópico 1 para o tópico 2 há o contraste. Tá? Como que funcionava então o culto de forma muito simples no Antigo Testamento? Você pecava, você ia até o sacerdote, levava a tua oferta de acordo com o seu pecado e ele fazia a oferta por você. Então perceba que isso era restrita a quem? Aos sacerdotes. Tá? Eles faziam isso diariamente e uma vez por ano, no dia de Yom Kippur, o sumo sacerdote ele fazia expiação por toda a comunidade judaica. E isso se repetia todos os anos. O que se repetia todos os anos? O Yom Kippur.
Tá? E o que era diariamente os sacrifícios feitos pelos sacerdotes de forma individual pelo povo. Então perceba que isso era contínuo, era todo dia, era rotina. Era todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma coisa. Agora o autor vai nos apresentar uma redenção eterna. Perceba que a eficácia do culto não é nossa, mas é de quem? É de Cristo. Por isso que eu disse que o capítulo 9 dá uma comparação da minha adoração com a adoração de Abraão. Querido, porque eu tenho certeza que Davi era muito mais crente do que eu. Eu tenho certeza que Davi ele se entregava muito mais do que muitos de nós. Tem homens do Antigo Testamento que eram verdadeiras piedades. Teve homens que a Bíblia diz que o mundo não foi digno de recebê-los. Então não é comparação entre nós e eles, mas é entre Cristo e a classe sacerdotal. É isso que ele está comparando aqui. E no ponto 1, ele vai falar sobre a redenção eterna. O termo redenção no original, ele é muito amplo, muito amplo. E eu peguei essa palavra que ele deu em grego e eu fui procurar as suas ideias no hebraico. Por quê? Porque a carta aos Hebreus é um papo de judeu para judeu. A carta foi feita em hebraico. O dilema se travou em hebraico. E o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que a cultura ali era a cultura judaica. E eles estavam usando elementos judaicos. E nesse ponto 1 eu tenho a mais absoluta certeza que de todas as variações da palavra redenção, o autor usa a figura do Goel. O que é o Goel? O Goel era o resgatador, era o remidor. Por exemplo, se alguém assassinasse alguém da minha família e eu fosse o parente mais próximo, eu poderia ser o vingador. Eu ia ser o Goel. Eu ia praticar o verbo redimir, que o verbo redimir é Gaal. Gaal é redimir. Goel é quem executa essa remissão. Ou seja, quem faz alguma coisa em favor da vida do outro, daquele que foi assassinado. Então perceba que nós fomos assassinados, na onde? Lá no Éden. O diabo nos assassinou lá no Éden. O diabo ele tirou o direito de nós adorarmos a Deus em espírito e em verdade de forma livre. Ele nos tornou escravo do pecado. Aí entra o que? Aí entra o Goel. Aí Cristo é comparado com uma figura do Goel, ou seja, ele foi nos redimir, ele foi nos comprar novamente, porque este era o direito dele, e ele veio simplesmente apossar do seu direito. É por isso que a nossa redenção, ela é eterna. Ponto de número 2, uma consciência limpa. Aqui vocês têm que entender o seguinte, que todos os sacrifícios do Antigo Testamento apenas apontava para um sacrifício maior. Eles funcionavam como gatilhos mentais para despertarem nas pessoas, a importância de uma coisa, a santidade. Então olha que interessante, no Antigo Testamento, todos aqueles sacrifícios foram ordenados por quem? Pelo próprio Deus. Então eu não posso menosprezá-lo. Como eu canso de ver pessoas menosprezando. Não, foi o Eterno que deu para eles. Foi o próprio Deus. Por quê? Porque Deus queria que eles servissem como gatilhos mentais. Ou seja, quando eles praticassem aquilo, eles se lembrariam que eu preciso ser mais santo. Eu preciso ser mais santo. Eu preciso conservar a minha vida a Deus. Eu preciso realmente ser fiel a Deus. Eu preciso andar em santidade, renunciar ao mundo e adorar somente a Ele em espírito e em verdade. Tá? E a ideia dessa limpeza na consciência não era apenas a perca da sensibilidade do pecado, mas tem a ideia de trazer tranquilidade,
que alguém superior fez o que nenhum outro homem poderia fazer. Então perceba uma coisa, quando Cristo fez o sacrifício único e definitivo, o autor nos garante que ele veio limpar a nossa consciência. Pô, para quê? A limpar a consciência que não é nossa, agora eu estou tranquilo. Agora eu posso pecar porque eu não preciso mais fazer nada, ele já fez por mim, um pecadinho aqui, um pecadinho ali, não vai fazer tanta falta porque o sacrifício dele foi eterno por mim, não. Não. Consciência limpa aqui é trazer a ideia para mim e para você de que alguém superior, alguém superior fez o que nenhum outro homem poderia fazer por mim e por você. Essa é a ideia da consciência limpa. Ou seja, um outro homem chamado Jesus fez o que ninguém fez, o que ninguém foi capaz de fazer por mim e por você. Por quê? Porque ele era um homem superior. Ele limpou a minha consciência. Ou seja, ele trouxe essa nova consciência dentro de mim, de que ele fez uma obra única, eterna e definitiva. Ponto de número 3. Uma herança eterna. Aqui, queridos, tem algo fantástico que eu preciso compartilhar com vocês. O termo cleronomia, nome difícil, né? Cleronomia. Tem a ideia, clero, tem a ideia de quebrar. Você pega algo inteiro, você quebra e joga a sorte. E a sorte de quem cair, você pega aquela parte. É como você pegar algo e dividir esse algo em partes diferentes ou não. E aí você dividiu algo inteiro em 10 pedaços. E tem pedaços maiores ou menores. E tem 10 pessoas. O que você faz? Você faz sorteio, lança sorte. Ó, esse vai ser pro número 1. Jogou. Número 1. Número 2. Clero, é a ideia de sorte. Ele pegou essas duas palavras, cleronomia, e deu um significado do seguinte. Não é simplesmente uma sorte, mas traz a ideia do quê? Que ele pegou algo que era inteiro, e ele foi dividir. E ele não vai dar simplesmente por sorte. Ele vai distribuir agora aquilo que você merece. Mas olha a ideia. O que eu e você merecemos? Nada. Nada, a não ser o que? A punição eterna. Mas aquilo que Cristo fez lá na cruz do Calvário me garantiu que uma herança, me garantiu um cleronomia. E cleronomia significa uma herança individual. Sabe o que isso significa? Aquilo que Cristo fez lá na cruz do Calvário, ele não fez para a coletividade somente, ele fez na individualidade. Sabe por quê? Porque cada ser humano é individual, cada ser humano é uma própria personalidade, cada ser humano tem os seus próprios medos, cada ser humano tem os seus próprios sonhos, vontades, cada ser humano é um ser humano individual. E pensando nisso e sabendo disso, ele preparou algo especial unicamente para você. E é isso que eu quero que você leve para sua classe. Cleronomia é algo que ele preparou especialmente conhecendo a tua estrutura. Ele fez algo, ele preparou algo individualmente para você. Como eu vou começar a desfrutar disso? Primeiro aqui, na terra, e depois vai ser na eternidade. E lá na eternidade, aonde todo mundo vão se unir na mesma vocação, na mesma adoração. Mas aqui na terra, cada um recebe uma herança diferente, baseado na soberania de Deus e naquilo que Deus conhece de você. Isso é fantástico, queridos. Tópico 3, a singularidade do culto da nova aliança. Ponto 1, o santuário celeste. Aqui
eu quero deixar muito claro para vocês o seguinte. Será que lá no céu existe a menorá? Existe uma mesa com 12 pães? Existe a arca? Existe o maná? Existe a vara de Arão? Queridos, é claro que não. E eu ouço pessoas dizendo que lá no céu existe isso, que Moisés viu no céu um tabernáculo. Ele viu porque lá existe um tabernáculo. Irmão, para com isso. Eu já expliquei semana aqui passada isso e volto a repetir. Isso não existe. O que significa isso então, Fábio? Isso são representações sagradas através do terrestre. Foi a forma que Deus encontrou para que você entendesse, para que você compreendesse que a santidade, que Deus exige santidade. Que eu preciso ser santo, eu preciso ser separado, eu preciso ser luz, eu preciso brilhar, eu preciso ser alimentado, eu preciso alimentar os outros, tudo através da palavra de Deus. Ou seja, são coisas humanas para tentar explicar o divino. Então lá no céu não existe nada dessas coisas. É isso que eu quero que vocês entendam. Ou seja, esses elementos terrestres são para simbolizar o amor, a santidade, o cuidado que o Eterno tem pela tua vida e pela tua existência e como Ele quer relacionar-se conosco. Como Ele quer ter essa aproximação entre Ele e entre nós. Ou seja, entre nós, entre eu e Ele, entre você e Ele. É isso que o texto está querendo dizer. Ponto 2. Um sacrifício superior. O culto de Cristo foi superior por um único motivo. E esse motivo faz toda a diferença. E nós já cansamos de falar isso. Porque o culto de Cristo foi diferente, foi superior do culto dos sacerdotes. No aspecto de sacrifício. Porque o dos sacerdotes acontecia todos os dias. E do sumo sacerdote uma vez por ano. O de Cristo não. O de Cristo foi uma única vez para nunca mais fazer na história. E ele fez uma vez e fez para nunca mais fazer de novo. Ou seja, ele fez perfeito. O sacrifício dele foi intocável. O sacrifício dele é inagualável. Então por isso que o sacrifício dele, a adoração dele, nesse aspecto, foi superior. Ponto de número 3, uma promessa gloriosa. E é tão interessante que o capítulo 9 da carta aos Hebreus encerra com uma promessa. E presta atenção no que eu vou dizer aqui, que aqui tem uma outra grande preciosidade. Ele estava dizendo para os judeus o seguinte: olha, vocês sabem do que acabou de acontecer. Ele viveu entre nós. Ele esteve conosco, ele comeu com a gente, ele morou entre nós. Aquilo que Isaías profetizou aconteceu, aquilo que Jeremias falou aconteceu, ele veio e habitou entre nós. Aquilo que Deus falou lá no Gan Eden, em Gênesis 3,15 aconteceu, ele nasceu de uma virgem. Ele morreu, ou seja, ele foi ferido pelas nossas iniquidades. E olha que interessante, ele cita duas profecias. A profecia de que ele viria pela primeira vez e a profecia que ele viria pela segunda vez. O qual o autor está querendo dizer o seguinte: a primeira aconteceu e vocês foram prova disso. Imagine a segunda. Vocês não precisam temer, porque ele vai voltar e ele vai reinar novamente conosco. Ele veio para começar o seu reinado e ele vai voltar para reinar de forma absoluta. Então não desista, não cambalia de um lado para o outro. Fique firme, persista, porque se ele cumpriu a primeira, a segunda ele vai cumprir. Falta o que, Fábio? É questão de tempo. É questão de tempo. Existe um tempo de Deus, e no tempo de Deus a promessa vai cumprir. Eu concluo essa aula dizendo o seguinte: descanse no Senhor, pois a adoração que Cristo fez foi eterna e definitiva. E Ele te comprou, não foi por qualquer coisa, Ele te comprou por preço de sangue. E isso é o que garante
a minha, a tua, a nossa vitória. Que o Eterno continue te abençoando, que Ele guarde a tua casa, a tua família, os teus negócios, o teu ministério e até semana que vem, querendo Deus. Queridos, como prometi no começo da aula, eu vou dar uma palavra rapidinho para vocês, tá? Aquele projeto que eu falei no começo, na última aula com vocês, eu tenho um nome para esse projeto. Eu estava orando há muito tempo, tem mais ou menos uns 3 anos atrás, e Deus me colocou esse projeto. Eu gravei uma aula sobre ele, nunca mais falei sobre esse projeto. O Dr. Caramuru até me parabenizou na época por esse projeto e eu quero recolocar ele novamente em prática. Chama Projeto Malaquias. Plantando hoje, colhendo amanhã. E eu disse na última aula que eu preciso da ajuda de vocês. Para quê? Porque eu quero alugar uma sala, equipar essa sala com qualidade. Para quê? Para que lá seja o nosso, eu falo nosso porque ele é meu e seu, o nosso quartel-general. Lá eu vou gravar as minhas aulas. Lá eu quero fazer pregações, é isso mesmo, pregações evangelísticas também, para alcançar almas ao Senhor. E para isso eu conto com a tua ajuda, meu irmão. Eu conto com o teu apoio. Eu não quero milhões, não. Eu publiquei um vídeo, esse vídeo vai aparecer aqui, ó, que eu explico mais sobre o Projeto Malaquias. Se eu tiver 1000 pessoas, se eu tiver mais, melhor, mas se eu tiver 1000, que me dê apenas, irmãos, apenas 10 reais. 10 reais. Vocês vão potencializar o meu ministério. Vocês vão potencializar aquilo que eu quero fazer. Tá? Eu não estou pedindo para me enriquecer, não. Eu não estou pedindo para eu conseguir coisas para mim, não. É para o reino. Eu preciso de 1000 pessoas, 1000 voluntários no projeto Malaquias, plantando hoje, colhendo amanhã. Eu preciso de 1000. Se Deus tocar no seu coração, Deus já começou a tocar. Tem irmãos que estão mandando 100, 50. Querido, eu preciso de 1000. Se eu tiver 1000 valentes, 1000 pessoas, que Deus está tocando no seu coração agora, me ajude. Eu vou fazer o seguinte, eu falei que eu ia deixar um link, não deu para eu fazer esse link, tá? Eu vou deixar o número da conta bancária aqui embaixo, na descrição desse vídeo, vai aparecer em algum lugar nesse vídeo, e conforme vai passando o tempo, faça um compromisso com Deus. Faça de contribuir mensalmente, porque eu vou alugar uma sala. Eu quero alugar essa sala. E quando eu alugar, eu vou lá, eu vou filmar, porque vocês vão fazer parte desse projeto. E eu conto com a ajuda de vocês, tá? Projeto Malaquias, plantando hoje, colhendo amanhã. Que o Eterno continue abençoando a tua vida, a tua casa, a tua família e até semana que vem, querendo Deus.